gente, vamos aqui para mais um dos nossos encontros e hoje a gente fecha os pressupostos da falência, já que começamos a falar do primeiro, que foi o devedor. O devedor na condição de alguém que exerce atividade de empresa, tratamos disso. Dissemos que nenhuma empresa vai ser decretada falida, né? Do nada. O juiz acordou, decretou a empresa falida. Obviamente que não. Ela precisa estar no segundo pressuposto, o pressuposto, como você prefira chamar, requisito, que é o pressuposto objetivo, que é a situação de insolvência. E também já adiantamos que só quem decreta falência é juiz. Ao contrário da recuperação judicial, que pode ter ou não além do juiz, no caso de falência, depois a gente vai explicar isso, você só tem realmente falência com a decretação de uma sentença. Eu dizia para você na aula passada, que eu me arrisco a dizer, que essa é a sentença mais complexa do ordenamento brasileiro, ou pelo menos é a sentença mais trabalhosa, porque vejam só, são muitos os elementos que dela precisam constar. Eu não vou fazer a leitura de todos eles aqui, tá certo? Mas só para vocês analisarem. Vejam só. Quantos são? 13, tá? São 13 aqui elementos que precisam constar na sentença e é muito importante que vocês façam a leitura do artigo 99 por inteiro, mas eu vou falar aqui das coisas mais importantes. Então, vamos lá. Vejam, isso aqui, o inciso primeiro, são os requisitos normais do CPC, né? A síntese do pedido, vai identificar ali os fatos, quem era o administrador da empresa, aqui é normal. O inciso segundo, aqui tem uma coisa para a gente chamar a tua atenção. O juiz ele vai fixar o termo legal de falência, ou período que a gente chama de período suspeito. E aí a gente vai explicar isso para você. Como eu dizia, nenhuma empresa é decretada falida da noite para o dia, tá? Pode até parecer para a gente enquanto consumidor, mas para quem está ali no seu dia a dia, ela não é decretada falida da noite para o dia. Por isso, gente, existe um período de tempo que a gente vai ver que o juiz ele vai decretá-lo como um período suspeito, sabe? E que por isso esses atos depois poderão ser revisados, poderão ser invalidados, como a gente vai falar mais para frente. Então, esse período suspeito é o que chamamos de termo legal da falência. Nesse caso, o juiz tem um prazo máximo do termo legal, ele não pode retroaí-lo, né? Ele não pode retroceder aí mais de 90 dias. Contados do pedido de falência, ou do pedido de recuperação judicial, ou do primeiro protesto por falta de pagamento, excluindo-se para esta finalidade os protestos que tenham sido cancelados. Então, são vários fatos que podem demarcar o início do termo legal da falência. Mas, por exemplo, vou falar aqui desse primeiro. 90 dias contados do pedido de falência. Então, digamos o seguinte, houve um pedido de falência contra uma empresa no começo de junho, primeiro dia de junho de 2021. O que é que ele faz? Ele pega até 3 meses para trás, então eu vou junho, maio, abril e março, não é isso? Março, abril, maio, Ele pega aqui, a partir de março de 2021, ele vai decretar esse período aqui como um período suspeito. 90 dias é o prazo máximo que ele pode retroair, como está dizendo aí, tá certo? 90 dias é o prazo máximo que o juiz pode determinar de termo legal, mas pode ser menos tempo também, só não pode passar de 90 dias. Dizer que foram 150 dias suspeitos, não, mas podem ser 20 dias suspeitos também. Depois, o falido vai ter que apresentar a relação dos credores, vai dizer o prazo para a habilitação de crédito. A gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas só para vocês entenderem, para vocês irem se familiarizando com a nomenclatura. A habilitação de crédito é quando o credor ele pega o seu crédito, um título de crédito, um contrato, o que quer que seja, e entra no processo. Mas a gente vai ter uma aula específica para isso. Vai ordenar a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvados os casos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º. Essa parte aqui vai ser muito importante também, nesse caso aqui, em recuperação judicial. Vai ser mais importante lá. Então, eu vou explicar isso lá na parte de recuperação, mas se aplica também aqui à falência. Proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração dos bens do falido, via de regra, ele não pode mais vender bens, salvo se tiver autorização do comitê, do administrador. E aí, gente, a gente vai começar a ver os órgãos da falência.
Eu vou pegar uma aula específica com vocês para dizer o que é o Comitê de Credores, a Assembleia de Credores, o Administrador Judicial. São os órgãos que vão aparecer na nossa lei. Aqui eu quero chamar atenção para uma coisa muito importante. Ele vai determinar também as diligências necessárias para salvaguardar o interesse das partes envolvidas, podendo, era isso que eu queria dizer que era muito importante, ordenar a prisão preventiva do falido ou dos seus administradores quando eles praticarem crimes falimentares. Normalmente, a gente faz escolhas, né? Quando a gente traz um curso para vocês, porque nenhum professor em nenhuma matéria tem como dar conta, tem como falar de tudo em tempo de aula. Então, a gente normalmente deixa um pouco mais de lado essa questão de crimes falimentares, porque é uma questão que não é muito explorada. Mas eu quero que você se familiarize também com a legislação nesse sentido, para saber que o finalzinho da lei se trata apenas de crimes falimentares. São crimes cometidos durante a falência, durante a recuperação. Então, nesse caso, pode haver aí a determinação da prisão. Vai ordenar, gente, a Junta Comercial e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que procedam à anotação da falência no registro devedor para que conste a expressão falido, a data da decretação da falência e o castigo que tem aqui o falido. Então, percebam, a nova lei, a 14.112, ela trouxe para o bojo da lei a participação da Receita Federal do Brasil. A Junta Comercial sempre participou de tudo, sempre foi comunicada sobre tudo e tinha que ser, mas a gente não tinha participação da Receita Federal, que é um órgão que tem interesse total nisso daqui. Então, agora ela vai ser também cientificada de todos os atos. A Junta Comercial vai pegar lá no nome empresarial, seja ele firma, denominação, o que for, e vai acrescentar a expressão falido. Para quê, gente? Justamente para que se dê ampla e total publicidade. A forma de você publicizar tudo no direito empresarial é averbando na junta. Mas, professor, isso não vai ser um constrangimento para o falido? Paciência, né? O que a gente precisa também é proteger o interesse de terceiros, para você saber que ele está nessa situação. Gente, nós vamos falar disso mais para frente, mas eu acho que vocês já têm essa noção que a falência, ela não é boa. Né? Ela não é boa para a empresa, ela não é boa para o falido, ela não é boa para os credores, nem se animem nesse sentido. Às vezes a pessoa, depois que a gente tem uns anos de advocacia, a gente deixa isso mais de lado. Aí você tem um processo e tal, mandou citar o réu, aí o réu foi revel. Aí você diz, eita, que massa, né? Ganhei o processo, a gente sabe que não é exatamente assim, mas eu ganhei o processo, tá tudo tranquilo agora, eu vou receber o meu dinheiro. E a gente raciocina comigo. Se a pessoa não apareceu para se defender, no momento que ela podia se defender, ela vai aparecer para pagar? Sem defesa, praticamente, mas não vai. Né? Então, não acho nenhuma grande vantagem a revelia, do mesmo jeito que falência não é uma coisa boa. Porque muitas vezes esse processo é uma grande enganação e os credores eles ficam literalmente a ver navios. E um dos piores efeitos da falência para o devedor empresário é o fato, gente, dele estar inabilitado. Ele está de castigo, ele está impedido de exercer a atividade de empresa. Lá na parte geral do direito empresarial, a gente fala das pessoas que são impedidas de exercer a atividade de empresa. Uma delas é o falido. Eu não sei se vocês lembram, né? Acho que vocês são mais novinhos, esse programa fez muito sucesso na época, eu gosto de fazer essa comparação. Existia um programa, acho que aqui no Brasil era o SBT que transmitia. E eram aqueles meninos danados, desesperados, sabe? Mas aqueles meninos, assim, toda criança, né, danadinha e tal, mas era uma coisa fora do comum. Aí você chamava uma psicopedagoga, psicóloga e tudo mais, que era Super Nani. E Super Nani ia para casa lá, né, educar a criança, dar aquele tratamento meio de choque. Eu sempre quis ver como era a volta, né? Nunca tinha a volta, porque ali, aparecendo nas câmeras, mas qual é a história de Super Nani? Uma das diretrizes básicas dela tinha que ter um cantinho da reflexão, que era o cantinho para a criança ficar de castigo, pensando na bobagem que fez. E esse cantinho da reflexão, ele era equivalente à idade, a quantidade de tempo. 3 anos, 3 minutos, 4 anos, 4 minutos e por aí vai. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque essa história da inabilitação é como se fosse o cantinho da reflexão do Super Nani. É como se o ordenamento jurídico estivesse dizendo assim, camarada, tu já faleceu a empresa, agora você vai ficar ali, de castigo, esperando. Ah, professora, mas foi culpa da macroeconomia mundial. Paciência,
tá? A empresa faliu na mão dele. Professor, e ele vai ficar impedido de exercer a atividade da empresa para sempre? Claro que não. A gente não tem penalidade perpétua nem no direito penal, quanto mais no direito empresarial. A gente mais para frente vai ver que ele pode pedir a extinção das obrigações, só que eu vou falar isso lá no final, e pode voltar a exercer a atividade da empresa. Uma das coisas mais importantes daqui é que o juiz vai nomear o seu braço direito, o administrador judicial. Como eu dizia anteriormente, a gente vai ter uma aula específica sobre órgãos. São 3 órgãos praticamente. Comitê de Credores, a Assembleia Geral de Credores e o administrador judicial. Gente, guarda essa informação aqui, que a gente vai ver que o administrador judicial vai ser uma pessoa nomeada pelo juiz, que vai ganhar um dinheiro bom, viu? Diga-se de passagem, e é quem vai meter a mão na massa nesse processo. Determinará a expedição de ofícios, as repartições públicas, e aqui, essa parte também é outra muito importante. Vai se pronunciar a respeito da continuação provisória das atividades do falido ou vai determinar a lacração do estabelecimento. Então, vamos conversar sobre isso daqui. O juiz, gente, do alto do seu poder de cautela, ele vai decidir. Ou ele determina que as atividades sejam encerradas imediatamente. E, nesse sentido, o juiz manda lacrar o estabelecimento. Mas vejam, não é lacração no sentido da moda que a gente tem hoje em dia, não, né? Tudo é lacração depois de rede social. Lacrar é lacrar mesmo, é fechar. Eu estava um dia desse na sala de... Porque não é uma coisa muito comum, e às vezes a gente não entende, né? Se não souber. Até na sala de espera aqui do aeroporto, aqui de Recife, em uma grande livraria, né, que foi decretada, falei, de um grande grupo, estava exatamente assim. E aí eu estava olhando, né, estava até tirando uma foto, colocando na rede social, até porque é uma coisa pública e tal, para os alunos realmente visualizarem como é. Gente, se lacra o estabelecimento de uma maneira como se fosse cena de crime. Sabe aquela coisa de CSI, né, de série norte-americana, de crime mesmo. Se lacra com aquelas fitas, amarela e preta, normalmente, coloca lá o aviso que o estabelecimento está fechado por ordem do senhor, doutor juiz, da vara tal. Por quê? Porque ali não se pode deixar mais ninguém entrar. Quem quer que seja. Era a secretária do empresário, era a mãe do empresário, tem um remédio lá dentro. Ninguém entra mais. Por quê? Ninguém pode tirar mais nada do que está ali dentro. Mais nada. Nem, vou entrar ali para tirar uma caneta minha de estimação. Não pode. Então, o juiz ele vai determinar. Ou ele determina a lacração do estabelecimento e o fim das atividades, ou o juiz pode autorizar, tendo em vista o próprio interesse dos credores, guarda essa informação que eu vou precisar dela mais para frente, a continuação provisória das atividades. Deixa eu te dar um exemplo bem simples para você entender isso. Vê só. Imagina uma empresa de brinquedos decretada falida em setembro. Está chegando o tempo que ela mais vai ganhar dinheiro, Dia das Crianças e Natal. Então, o juiz pode determinar que ela continue provisoriamente suas atividades até janeiro, até fevereiro. A lei não demarca esse prazo. É o juiz quem vai fazer isso no caso concreto. Ou a continuação provisória, ou encerrar tudo naquele momento. E aí, como eu disse, os órgãos, Assembleia de Credores, Comitê de Credores, que a gente vai falar depois, e vai também ordenar a intimação eletrônica do Ministério Público, da Fazenda, da Receita, da Junta Comercial, ou seja, gente, só falta dizer assim, coloque em outdoor, tá certo? Na avenida movimentada que está uma empresa falida. Bom, conforme vocês podem perceber, dá um bocado de trabalho fazer essa sentença, mas faz parte. Esse artigo aqui, acabamos essa parte agora do que tem que ter como elemento específico da sentença falimentar. Essa parte da possibilidade de indenização, já falei para vocês na aula passada. E agora, já que falamos tanto de sentença, qual é o foro competente? Em primeiro lugar, qual é, gente, a vara competente para esses pedidos? Então, deixa eu te mostrar aqui. É o seguinte. Existem estados, e por exemplo, quando você vai fazer umas provas que são federais, feita a prova da OAB, uma prova, sei lá, de um TRF da vida, o que quer que seja. Existem estados onde há varas especializadas para esses processos, varas específicas. Vara de direito empresarial, ou vara falimentar, recuperacional. Basicamente, hoje em dia, é Rio de Janeiro, São Paulo, e no caso da capital do Espírito Santo, de Vitória. Basicamente são esses, tá? Belo Horizonte, são esses estados maiores com suas capitais que têm essas varas específicas.
Na maioria dos estados, que é o caso de Pernambuco e quase todos os outros, o juízo competente vai ser o juízo da vara civil. Então, você tem que ter muito cuidado com isso daqui, se você for fazer uma prova dessa federal, uma prova, sei lá, estadual, aí você sai aqui de Pernambuco e vai fazer uma prova do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, lá você tem vara específica. Então, você tem que saber disso. Existe, gente, até um movimento no CNJ, faz tempo isso, está meio parado, dos juízes, para que essas varas específicas, elas voltem no país inteiro. Tem umas coisas que a gente nunca mais esquece na vida, né, que marcam a vida da gente. Lá pelos idos de 98, quando eu comecei a estagiar, aí eu lembro, né, que a advogada que eu estagiava com ela disse, olha, amanhã você vai lá despachar com o juiz e tal, e você se sente, né, vai fantasiado de pessoa jurídica, aquela coisa toda. O juiz não me atendeu, porque era estagiário, né, foi isso que aconteceu, foi triste. Mas enfim, o que é que eu quero dizer a vocês? Essa primeira vara que eu fui aqui, como eu disse a vocês, lá pelos idos de 98, era uma vara de falência e concordata, porque na época ainda tínhamos concordata, era 98, né? E nunca mais eu esqueci porque foi a primeira vara que eu fui, foi a primeira vara que ninguém me atendeu, né? Então marcou para sempre. E tínhamos vara específica aqui em Pernambuco, como em vários estados. Mas leis de organizações judiciárias posteriores alteraram, hoje em dia é a vara civil. Outra coisa que eu quero te mostrar aqui, gente, são as nomenclaturas, para que você comece a se apropriar melhor delas. Essa parte aqui que a gente vai falar já é de falência e de recuperação. Então, vê só. Na recuperação extrajudicial, obviamente que eu vou te explicar isso mais para frente, mas eu já preciso te explicar um pouco agora. Na recuperação extrajudicial, o juiz vai homologar. Sabe assim, para você entender, imagina um divórcio consensual. No divórcio consensual, inclusive, né, é um processo que as partes podem ser representadas pelo mesmo advogado. Acho que é o único processo que isso pode acontecer. Justamente porque o juiz só vai fazer a homologação ou não daquele acordo. É a coisa aqui da recuperação extrajudicial. Como a gente vai ver, ela pode ou não ser levada ao crivo do judiciário. Depois a gente vai ver vantagens, desvantagens. Em sendo levada, o que eu vou pedir ao juiz é o ato de homologação. No caso da recuperação judicial, o juiz vai deferir ou indeferir. Onde ele age com sua total consciência, como a gente está acostumado, é no caso da falência, em que ele decreta. Na recuperação judicial, como a gente vai ver, o juiz ele não decide sozinho. O juiz, em regra, depois eu explico isso, não se preocupa, vai estar distrito àquilo que resolveu a Assembleia Geral de Credores. A gente vai ter tempo para isso. Então, em primeiro lugar, preciso tratar desses nomes para que você se aproprie. O que é que diz o artigo 3º? É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a RJ ou decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. No caso, esse artigo aqui está encarando a seguinte situação. Matriz, uma empresa que tenha matriz e filiais, como muitas têm. E, nesse caso, se for de empresa que tenha sede fora do Brasil, vai ser a filial da empresa daqui. Tranquilo? Mas a parte mais importante do artigo não é essa. A parte mais importante do artigo é essa aqui, gente. Vê só. Deixa eu colocar aqui para você. Você não pode esquecer disso, porque, inclusive, sempre quando isso cair em prova, eu vou te dizer como a banca vai tentar te pegar. Isso aqui não é nenhuma surpresa para a gente já sabe como isso aparece em prova. Então, uma empresa que tem uma matriz e tenha diversas filiais, como várias que tem nesse país, qual vai ser o foro competente? Qual vai ser o foro competente para fins aqui de julgamento, de falência, de recuperação? É o foro do local do principal estabelecimento. Minha gente, alguém aqui está lendo a palavra matriz? Alguém aqui está lendo a palavra sede? Eu acho que não, né? Se você tiver, porque tá certo, precisa ir ver o que é que está acontecendo, tá? Então, gente, principal estabelecimento não necessariamente a matriz, não necessariamente a sede. E lá vai estar em alguma prova que você encontrar para te enrolar. Professora, e se não é a sede, a matriz, o que é? Coube ao STJ, através da jurisprudência em tese de número 35, dizer o que é o principal estabelecimento. É aquele onde se situe o principal estabelecimento da sociedade, ou seja, o local onde haja o maior volume de negócios, ou seja, o local mais importante da atividade empresária sob o ponto de vista econômico.
Aí você diz, sim, professora, isso não é matriz, não? Isso não é sede? Não necessariamente. Tá certo? Não necessariamente. É claro, gente, que na prática acaba mais sendo, tá? Acaba mais sendo, mas não necessariamente. Você pode ter uma filial que se desenvolva muito mais do que a matriz. Isso é comum de acontecer. Então, gente, me ouve, tá? Seja quando você for impetrar uma medida judicial, seja quando você for fazer uma prova, vai estar lá entre as alternativas matriz, sede, e não foi isso que a gente disse, ok? Deixei aqui para vocês também. Depois leiam a jurisprudência em tese por inteiro. Vejam aí o que diz Fábio Ulloa também sobre a definição do principal estabelecimento. Esse foi um conceito que a gente demorou muito para apaziguá-lo, precisou o STJ se manifestar e daqui a pouco a gente volta.